Olá, tudo bem? Como deve ser o nosso comportamento com as pessoas que convivem conosco? Como deve ser o nosso tratamento com as pessoas que fazem parte da igreja, com as pessoas que compõem a igreja, entendendo que cada pessoa é diferente da outra e que isso pode nos agradar ou desagradar. Mas qual deve ser o padrão esperado por Deus do nosso comportamento com relação a isso? Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. É um prazer ter você por aqui e poder compartilhar e meditar na palavra de Deus juntamente com você. A Bíblia trata sobre esse assunto e eu escolhi aqui a epístola de Tiago, conforme escreveu Tiago, e ele fala no capítulo 2 sobre esse tema. Antes de entrarmos no assunto, né, sobre o que Tiago diz, eu quero dizer que a carta de Tiago, a epístola de Tiago, é uma epístola doutrinária e ela contém muitos e preciosos ensinamentos sobre como deve ser o comportamento de alguém que quer agradar a Deus, alguém que foi redimido, alguém que é uma nova criatura. Há um comportamento esperado para essa pessoa. E se você é essa pessoa que já foi salva por Cristo, já foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, e crê que Ele, Jesus, é o seu Salvador, agora é esperado um comportamento de você, e por isso Tiago, na sua carta, na sua epístola, ele trata de vários assuntos pertinentes ao comportamento humano, comportamento da igreja, comportamento cristão. No capítulo 2, eu vou ler aqui, na versão NVT, Nova Versão Transformadora. É um pouco diferente das outras versões, mas ela traz uma amplitude maior para que a gente tenha um entendimento sobre, né, os temas que são propostos na palavra de Deus. E o versículo 1 do capítulo 2 da Epístola de Tiago diz assim: Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Então Tiago aqui vai tratar com seus irmãos, a igreja a qual ele é influenciador, e ele começa confrontando um comportamento considerado inadequado por ele e também pelo Espírito de Deus. E ele começa a dizer: como vocês podem dizer que tem fé no glorioso Senhor Jesus Cristo se vocês mostram favorecimento? Ele começa a confrontar esse povo por esse tipo de comportamento. E isso é algo que pode acontecer até mesmo sem a gente pensar ou planejar. Pode ser algo instintivo de uma pessoa, um tipo de comportamento. Então ele observa a igreja e ele vê, tem uma coisa errada aqui. Por quê? Porque essa igreja, ela está selecionando pessoas e ela está favorecendo umas, ela está honrando umas e ela está desonrando outras pessoas. Ele vai continuar falando porque ele está afirmando aqui no versículo 1 que isso é incompatível. Eu dizer que amo a Deus, que tenho fé em Jesus Cristo, e eu mostrar esse tipo de comportamento. É o que o Evangelho diz e fala sobre os frutos. Pelos frutos conhecereis. Então, esse comportamento é um fruto que não se identifica com aquilo que declaramos. Ó, eu sou uma nova criatura, eu tenho fé em Jesus e eu obedeço seus mandamentos, mas eu tenho esse tipo de comportamento. Então, Tiago, ele bate firme aqui, dizendo que isso é inadequado. Isso não deve acontecer. Versículo 2. Se, por exemplo, alguém chegar a uma das suas reuniões, vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas,
Versículo 3: E vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente aqui neste lugar especial. Mas disserem ao pobre: fique em pé, ou ali, sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Então ele propõe aqui uma ilustração e ele diz: ó, entrou na congregação de vocês alguém bem vestido, perfumado, com joias, aparentemente alguém importante que tem dinheiro. E ao mesmo tempo entra um pobre, de chinelo, mal vestido, talvez mal cheiroso. Como é o tratamento? Vocês vão dar honra a um em detrimento ao outro? Isso é algo muito comum no meio, no mundo, né? Normal, no nosso dia a dia, no comércio. Você consegue perceber isso quando pessoas entram num comércio. Quem é que é vigiada pelos seguranças? Aquelas que são consideradas suspeitas. É um negro, é alguém mal vestido, é alguém que entra de chinelo. Jamais eles vão fazer isso com alguém que entra no comércio de terno, gravata, pasta na mão, com a aparência de alguém que pode gastar muito ali. Então nós notamos, né, que nos grandes centros comerciais principalmente, há essa distinção, há essa discriminação. E isso, né, Tiago está dizendo, não pode acontecer na igreja. Na igreja não podemos fazer essa distinção. Jesus foi muito criticado porque os religiosos faziam essa distinção e Jesus não. Nós temos exemplo aqui dos publicanos. Jesus encontra-se com Zaqueu. Zaqueu era alguém odiado pelo povo judeu, mas Jesus conversa com ele, entra na casa dele e os religiosos criticam ele dizendo: este aí anda com beberrões, com prostitutas, com publicanos, criticando Jesus, porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele estava olhando sempre para a possibilidade de alguém ser salvo. E se aquele alguém demonstrasse que tinha fome e sede de algo que só ele poderia dar, ele se aproximava. Então nós vemos, né, principalmente na nossa modernidade, eu não tenho como afirmar, porque eu não tive em nenhuma dessas igrejas, mas rolou recentemente, né, um assunto que era as igrejas com áreas VIPs, né, com locais especiais onde grandes celebridades eram direcionadas a esse local. Não é algo exatamente sobre o que Tiago está falando aqui nesse capítulo 2. Então a igreja do Senhor, ela é um local de acolhimento. Ela é um local onde nós precisamos exercitar a nossa visão como a visão de Jesus, que enxerga as pessoas como iguais. E nós, naturalmente, irmãos, vamos ser sinceros aqui, nós podemos fazer facilmente essa distinção. Se uma mulher vestida, né, identificada, não estou dizendo que seja, mas identificada por nós como uma prostituta, se ela entrar na igreja, será que nós não vamos fazer distinção dela? Se alguém mal cheiroso, mal vestido entrar na nossa igreja, será que nós não vamos fazer distinção dessa pessoa? Será que alguém que encostar com um carrão, nós não vamos fazer distinção dessa pessoa? Isso a gente percebe muito claramente, principalmente nas épocas de eleição, quando políticos ou candidatos a políticos são elevados a uma posição de honra dentro de um culto a Deus. Isso me deixa irritadíssimo. Por quê? Porque diante de Deus ninguém é coisa alguma. Todos nós
somos miseráveis diante de Deus e carecemos da glória de Deus. Então, na reunião que tem como propósito a adoração a Deus, o único que deve ser exaltado deve ser Ele. Como diz a canção, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja diante da sua glória. Então, esse é o propósito e é isso que Tiago está confrontando agora, tá? Versículo 5, tá? Versículo 5 diz: ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres, não os ricos, que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais. Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, vocês estão dando honra a pessoas famosas e ricas, mas são essas pessoas que estão com o coração mais duro para Deus. São essas pessoas que oprimem vocês. São essas pessoas que zombam do nome de Deus, o nome do Senhor. E ele contrapõe porque a palavra de Deus, né, e Jesus ensina isso no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Ou seja, aquelas pessoas mais humildes, elas são mais propensas à graça e à misericórdia do Senhor, porque elas não têm nada. Elas dependem plenamente da misericórdia do Senhor sobre a vida delas. Então essas pessoas, elas deveriam, na igreja, ser as pessoas honradas, as pessoas acolhidas, as pessoas aceitas. Por quê? Porque Deus as aceitou muito antes delas se apresentarem a nós, tá? 8. Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. A lei de Deus foi resumida em 2 grandes mandamentos que Jesus ensinou. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente cai numa contradição. Por quê? Porque se fazemos distinção de pessoas, nós não estamos amando o nosso próximo como gostaríamos de ser amado. A palavra-chave é empatia, é você se colocar no lugar de alguém e se imaginar entrando num ambiente religioso, num ambiente cristão, num ambiente de adoração, e as pessoas te olhando de olho torto, as pessoas se afastando de você, as pessoas não querendo falar contigo. Será que você se sentiria bem? Seja sincero. Você se sentiria bem se você entrasse num ambiente e sentisse claramente que você não é bem-vindo ali? É isso que Tiago está dizendo. Ele está falando, se vocês fazem isso, vocês estão desobedecendo a lei. Vocês estão quebrando o princípio da lei. Versículo 10, ele diz: pois quem obedece a toda a lei, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometi adultério, também disse, não mate. Logo mesmo que se não cometam adultério, se não matarem alguém, transgredirão a lei. Ele está colocando aqui que se formos viver pela justiça da lei, né? Ele está usando comparativo, ele não está dizendo que a gente vive sobre a lei, mas ele está falando, a lei diz isso. Se você descumpre um mandamento, se você cumpre 9 e descumpre um, esse um, ele invalida todos os 9 que você cumpriu. Em outras palavras, ele está explicando para a igreja, o que adianta vocês se esforçarem para fazer tudo certo, mas agora vocês chegam e fazem discriminação de pessoas. Vocês mostram favorecimento aos ricos, aos poderosos e humilham os pobres. Que Deus
tem lugar no reino para eles. Então, Tiago está falando isso. O que adianta você dizer com a sua boca, olha só, reduzimos em 2 mandamentos o que Jesus fez. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu perguntasse à igreja, você ama a Deus? Certamente a igreja, 100% das pessoas diriam, ama a Deus. Mas elas amam o seu próximo? Tiago está dizendo aqui, se você diz que ama a Deus, e isso pode ser até uma verdade, mas você não ama o seu próximo, o descumprimento do 2º mandamento anula o primeiro. Então você não ama nem a Deus. Por quê? Porque o seu amor a Deus ele fica invalidado, porque você não ama o seu irmão. Vê como é grave isso, como devemos observar com zelo o que a palavra de Deus nos ensina. Devemos ter essa observação, saber e ter o cuidado de cumprir toda a lei. Vamos ser perfeitos? Não. Vamos falhar. Mas devemos ter o objetivo, observar, aprender, crescer na graça e no conhecimento para fazer o melhor para Deus. 12. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se que serão julgados pela lei que os liberta. Ou seja, por essa graça vai haver um julgamento, vai haver uma cobrança. Se nós, a Bíblia diz, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Pecado é rebeldia contra Deus. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Tiago, ele está sendo enfático aqui, o ensinamento desse texto, né, do capítulo 2, que vai do 1 ao 12, ao 13, na verdade, ele traz esse ensinamento sobre o que não devemos fazer, e o que não devemos fazer é acepção de pessoas, distinção de pessoas. Devemos olhar para Cristo, que não fazia acepção de pessoas. Pelo contrário, ele, com sua presença e com a sua interação com essas pessoas, ele tinha o poder de transformar essas pessoas, tornando-as pessoas melhores. E eu faço uma pergunta encerrando esse vídeo aqui. A sua existência e o seu comportamento tem gerado transformação positiva na vida das pessoas? E a outra pergunta para a gente fechar aqui é: se você acha que o seu comportamento não afeta a sua espiritualidade, a sua vida cristã? Devemos refletir porque está sobre nós uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Sermos semelhantes a Cristo. É o que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O modelo é Cristo. Nós não devemos fazer o que ele não fez, e nós devemos fazer tudo o que ele fez. Você está pronto para isso? Disposto para isso? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo ministre no seu coração essas palavras na forma correta, e que você, esse é o meu desejo, a minha oração, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe sua vida.